Olá, alunos! Essa é a nossa segunda aula de revisão de ecologia, né? Fazendo então a revisão dos conteúdos que foram trabalhados durante as aulas presenciais no início deste ano de 2020. Né? Na aula passada, na primeira aula de revisão, a gente viu os conceitos iniciais, vimos o fluxo de matéria nos ecossistemas. E hoje, né, nessa aula, a gente vai aprender então, vai revisar o fluxo de energia nos ecossistemas, as pirâmides ecológicas, a produtividade nos ecossistemas e os problemas ambientais associados com todos esses conceitos, né? Geralmente em decorrência da atividade humana. Bem, então vamos recordar um pouquinho sobre como que ocorre o fluxo de energia nos ecossistemas. Ele é um fluxo aberto e unidirecional, né? Por que que a gente diz isso? Porque dentro dos ecossistemas, na biosfera, no planeta Terra, a maior parte da energia que entra nesses ambientes vem a partir da fonte luminosa do Sol. É claro, isso quando a gente está se referindo ao processo de produção autotrófico, que é a fotossíntese. Temos também a quimiossíntese, que não depende da luminosidade do Sol, mas como ela contribui em alguns ambientes muito específicos, né? Então a gente costuma dar uma maior importância a essa fonte solar. Então, continuando, né? A principal fonte de entrada de energia nos ecossistemas, na biosfera, é a energia solar. A partir da fotossíntese, os produtores, né, os organismos heterotróficos, no ambiente terrestre e no ambiente aquático, eles vão transformar essa energia, né, luminosa numa energia concentrada dentro da biomassa, dentro da matéria orgânica, inicialmente na forma de glicose. E a partir da cadeia e das teias alimentares, essa energia vai sendo passada para os outros níveis tróficos, né? Só que o que acontece, né? Com o decorrer dessa passagem de nutrientes, né, de matéria orgânica, ocorre uma perda dessa energia presente dentro dessas biomoléculas. Por quê? Porque as reações metabólicas dentro das células de todos os seres vivos, elas não são 100% eficientes. Ocorre uma perda de energia na forma de calor. E esse calor, ele não consegue ser aproveitado, né, por nenhum ser vivo nas suas funções vitais. Então ele se dissipa, né, para o ambiente, para a atmosfera, né, e não é aproveitado. Por isso que ao longo das teias alimentares, ao longo das cadeias alimentares, essa energia que veio do Sol e foi convertida em uma energia presente nas moléculas orgânicas pelos vegetais, ela vai sendo perdida, né, na forma de calor aí nas reações metabólicas, né? Então ela vai reduzindo. Por isso que esse fluxo ele só vai em uma direção e ele é aberto. Ele é aberto porque ele tem saída e entrada da fonte luminosa e ele só vai em uma direção porque ele não retorna para a fonte principal, que é a luz, que é o Sol, ou muito menos para os vegetais. Não ocorre o retorno, né, de energia, como acontece com a matéria no fluxo de matéria graças aos decompositores. Os decompositores aqui, no fluxo de energia, eles não conseguem retornar para os produtores a energia que veio deles inicialmente, tá certo? Então, essa é a explicação aí por que o fluxo de energia é aberto e unidirecional, vai só em uma direção e a energia vai sendo reduzida ao longo aí dos níveis tróficos. É por isso que em alguns autores comentam, né, que uma alimentação baseada, onde a fonte principal de alimentação vem de produtor, né, vem de vegetais e algas, ela otimiza a energia nos ecossistemas, porque ela evita, né, as perdas aí entre um nível e outro, tá certo? Nesse slide, eu trouxe uma imagem de um processo, dos dois processos que a gente está comentando aqui, que é a fotossíntese, que já foi falada um pouquinho na revisão 1,
né? E também do processo de respiração celular, nesse caso aqui, aeróbica, né? Com a presença das mitocôndrias, dessas organelas, que vão ser estudadas mais à frente nesse ano letivo. Bem, por que eu coloquei esse slide? Porque a gente está falando de energia. E como a maior perda de energia metabólica ocorre nessa reação, nessas reações aqui, de um processo chamado de respiração celular aeróbica, né? Da onde que vem essa energia, né? Como eu disse, da molécula de glicose, que concentrou a partir do processo de fotossíntese, que acontece nos vegetais, principalmente, e algas, mas também em algumas bactérias, dentro do cloroplasto, não nas bactérias, né, que não tem essa organela, só as algas e os vegetais. Mas, enfim, esse processo de fotossíntese concentra essa energia luminosa dentro de uma molécula que é a glicose. E essa molécula vai ser a fonte inicial de energia para todas as outras reações metabólicas e produção de outras moléculas, ácidos nucleicos, lipídios e outros carboidratos, proteínas, etc. Então, essa molécula, quando entra na mitocôndria, ela vai ser quebrada, né, para gerar uma molécula energética que é utilizada pelas células, que é reconhecida pelas células, que é a molécula de ATP, adenosina trifosfato, né, uma molécula super energética. Só que, como eu disse, esse processo não é totalmente eficiente e ocorre perda de calor, né? E com isso está explicada aí, nessa reação de respiração celular, a maior perda de energia dentro das teias e cadeias alimentares. Dependendo do organismo, essa eficiência pode ser maior ou pode ser menor. Geralmente, de um nível trófico para o outro, você só consegue aproveitar de 5 a 15% da energia que estava acumulada dentro das moléculas daquele organismo. E aí, já que nós estamos falando dessa perda de energia, a gente já vai começar a falar sobre a pirâmide de energia. O que é uma pirâmide ecológica, primeiramente? É uma forma de representação desses dados ecológicos, né? Desses dados de fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. É só uma forma de representar para facilitar o entendimento dos dados, né? Gerados por um ecólogo, por um pesquisador. Então, a pirâmide ecológica de energia vai agregar aí os dados energéticos do ecossistema. E a gente sabe, né, porque a gente estudou nas aulas aí presenciais, relembrando que essa pirâmide ela nunca vai ser invertida. Por que não? Porque cada escadinha, né, cada degrau, perdão, dessa pirâmide representa um nível trófico. O primeiro degrau são os produtores, o segundo degrau, os consumidores primários, e o terceiro degrau, que está representado aqui por esses tubarões, né, são os consumidores secundários. Então, essa cadeia alimentar aquática que está sendo representada nessa pirâmide de energia, ela demonstra que aonde que está a maior parte da energia? Nos produtores, né? A unidade de medida aqui foi quilocalorias, poderia ser joules ou só calorias, né? Então aqui eu tenho mais de 36 mil quilocalorias nesse nível trófico, né? No nível trófico de todo o fitoplâncton estudado nesse ecossistema aqui especificamente. E esse fitoplâncton, ele vai dar uma quantidade de energia através da alimentação do zooplâncton, né? O zooplâncton vai se alimentar desse fitoplâncton, só que a energia que vai estar disponível dentro do nível trófico dos consumidores primários para fornecer ao próximo, que são esses tubarões aí, né, ela reduziu drasticamente. Então, de mais de 36 mil quilocalorias presentes dentro das moléculas desses organismos do fitoplâncton, o que foi concentrado na matéria do zooplâncton é apenas 590 quilocalorias por metro quadrado no ano, né? Que é aqui, então, o intervalo de tempo e a área de estudo realizada. E, por sua vez, quando esse tubarão se alimenta desse zooplâncton, ele só vai conseguir agregar dentro da sua biomassa, dentro das suas moléculas, 40 quilocalorias.
Veja, é uma perda de energia significativa, né? E isso não pode ser invertido, porque, por exemplo, esse tubarão não pode ter criado mais energia e incorporado dentro das suas moléculas, porque ele não é um produtor. Então, essa energia ela nunca vai aumentar aí nos degraus da cadeia alimentar, tá certo? E é por isso também, essa perda de energia significativa, que você não tem como ter um ecossistema com uma quantidade de níveis tróficos muito extensa. Você tem aí no máximo 5 níveis tróficos, chegando ao consumidor quaternário. Porque quando você chega nesse topo de cadeia, nesse ápice aí, nesse predador, nesse carnívoro, nesse onívoro aí, que é o topo da cadeia alimentar, já não tem mais energia suficiente no nível trófico para abastecer, para nutrir um nível trófico acima dele, né? Então, é esse o entendimento de fluxo da pirâmide de energia. As pirâmides ecológicas elas também podem ser utilizadas para representar graficamente, né, a quantidade numérica de indivíduos de uma cadeia alimentar e a quantidade de biomassa dessa cadeia alimentar também, estudada, né? Então aqui a gente tem esses dois exemplos. Do lado esquerdo a gente tem uma pirâmide de número e do lado direito uma pirâmide de biomassa, usando então as unidades de medida equivalentes. Aqui a pirâmide de número traz unidades de indivíduos, né? Então 5.000 pés de capim conseguem abastecer, nutrir 700 gafanhotos, que conseguem abastecer nutricionalmente 50 pássaros. Daqui do lado direito a gente tem 8 toneladas, né, de alfafa, servindo de alimento para 1 tonelada de bezerro, servindo de alimento para 47 quilos de um adolescente, né? Então, um único indivíduo aqui conseguindo se alimentar durante um intervalo de tempo, né? Considerando apenas essa fonte alimentar, né? De 1 tonelada de bezerro. Provavelmente, durante um ano, né? Esse adolescente teria, então, se alimentar de 1 tonelada de bezerro para conseguir a energia para suas atividades vitais, tá certo? Então, se você tem uma alimentação mais variada e como nós, humanos, né, que somos onívoros, e também nos alimentamos de vegetais, então quando a gente pula, né, esse intermediário aqui, no caso esse herbívoro que é o boi, né, a gente vai direto para a fonte vegetal e a perda de energia nesse processo é menor. As pirâmides ecológicas, elas, de número de biomassa, elas podem ser invertidas em situações específicas. Quais são essas situações? No caso da pirâmide de número, ela vai ser invertida quando o tamanho do consumidor primário é relativamente menor do que o produtor, como a gente está vendo aqui, né? Então, por exemplo, 1.000 insetos, no caso 1.000 borboletas, né, conseguem consumir o néctar, né, de 2 árvores de grande porte, né? Mas, como, por exemplo, esses pássaros são maiores, né, do que o seu alimento, então aí você não consegue ter a mesma inversão. Então, só 10 pássaros conseguem se alimentar de 1.000 insetos. A inversão aconteceu do segundo para o primeiro nível trófico, né, onde você tem uma quantidade numérica, já que é uma pirâmide de número, menor do que dos seus consumidores, né, do seu herbívoro aqui. Porque a borboleta, repetindo, é muito maior do que uma árvore. Isso também pode acontecer em casos de parasitismo, né? Então, essa mesma árvore, uma única árvore ou 2 árvores poderiam estar nutrindo centenas de cupins, por exemplo, ou um ser humano poderia estar nutrindo com a sua matéria centenas, milhares de bactérias patogênicas, né? Ou até simbiontes. Então, a gente tem aqui essa inversão numérica. No caso da pirâmide de biomassa, a inversão acontece no ambiente aquático, numa cadeia aquática,
em épocas do ano específicas. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, veja que aqui neste momento, ó, nesse momento aqui, né, do ano, entre junho e julho, a gente percebe que o produtor fitoplâncton de rosa está numa quantidade de biomassa menor do que o seu consumidor, né, do zooplâncton. Por que que isso pode acontecer? Porque nesse ambiente, nesse mês, as condições climáticas estão favoráveis, provavelmente, para a reprodução rápida do fitoplâncton, né? Então, ele consegue se reproduzir de tal forma, mais rapidamente que o seu predador zooplâncton, do seu consumidor zooplâncton, né? Então, ele consegue repor a sua população que está sendo perdida pela alimentação, né, pelo consumo do zooplâncton. Aí nessa situação específica, climática, né, de condições climáticas, esse organismo fitoplanctônico consegue estar numa quantidade de biomassa, ó, 4 gramas por metro quadrado, menor do que o seu consumidor, né, 20 gramas por metro quadrado. Agora a gente chega a um outro conceito, que é a produtividade nos ecossistemas, né, baseado em todos os dados que já foram comentados. O que é a produtividade de um ecossistema? É a matéria orgânica produzida, né, por um determinado organismo. A produtividade primária, né, primária é do primeiro nível trófico, ou seja, dos produtores, né? Quando eu falo produtividade primária dos produtores, matéria orgânica produzida pelos autotróficos, bruta significa que é sem as perdas de energia, né, que vão reduzir a produção da matéria orgânica. É a bruta, sem desconto, sem perda, né? Ou seja, é toda a matéria orgânica produzida durante a fotossíntese, no caso da PPB, né, produtividade primária bruta. Essa produtividade primária bruta, tendo as reduções do processo de respiração celular, que a gente já comentou anteriormente, o R aqui é respiração celular, as perdas de calor em decorrência do metabolismo. Então, se a gente descontar essas perdas, a gente chega então à produtividade primária líquida, que é a matéria orgânica que vai ser incorporada dentro das células dos vegetais, na forma de folhas, de caules, de frutos, raízes, e que vão estar disponíveis para o herbívoro consumir, né? Então, essa é a produtividade primária líquida, né, de um vegetal superior, né, como aqui a gente observa essas árvores de grande porte, né. Se a gente estiver falando de um fitoplâncton, isso também acontece, como é o caso dessa figura aqui da esquerda, né. E aí a gente pode comparar qual dessas células, né, qual desses organismos, aliás, teria uma produtividade primária bruta maior. Na verdade, uma produtividade primária líquida maior, né? E aí a gente chega à resposta que são os organismos fitoplanctônicos. Por quê? Porque a perda no processo de respiração celular nesses organismos é menor, porque todas as suas células são produtoras, né? Eles são compostos geralmente por uma única célula. Existem os filamentosos, né? Mas todo o organismo fitoplanctônico, ele é produtor. Né? Enquanto no organismo, no vegetal, ele tem tecidos não fotossintetizantes. Então, aquelas células da folha que fazem fotossíntese, além de nutrir, né, energeticamente as suas próprias reações químicas, também tem que abastecer tecidos não fotossintetizantes naquele vegetal. Então, se a gente for comparar os dois, a produtividade primária líquida, né, dos organismos do fitoplâncton é maior em relação aos vegetais, às plantas. Com isso, a gente tem uma maior liberação, por exemplo, para o ambiente dos produtos da fotossíntese, glicose, oxigênio e água, certo? Bem, e aí a gente chega nos problemas ambientais nos ecossistemas ocasionados aí por alterações antrópicas, né, realizadas pelo ser humano. E aí ocasionando alterações no fluxo da matéria e da energia nos ecossistemas.
Aqui eu trouxe dois exemplos, no ambiente aquático e no ambiente terrestre. Aqui no ambiente aquático a gente tem a visualização de um derramamento de petróleo. O que vai acontecer nesse ambiente com a descarga desse poluente? Ele vai reduzir a produtividade nesse ambiente, porque vai reduzir a capacidade fotossintética do fitoplâncton. Com isso, o aporte de matéria e de energia que chega naquele ambiente vai ser menor, né? Podendo ocasionar então aí um desequilíbrio da cadeia das teias alimentares. Da mesma forma que do lado direito, aqui eu tenho uma visualização de uma queimada, de um desmatamento. O que vai acontecer? Reduz-se a quantidade de produtores dos vegetais, eles foram tirados ou queimados, e aí a fotossíntese não é possível de acontecer em sua amplitude. Com isso, não se gera glicose, não gera matéria orgânica, e a base da cadeia alimentar desse ambiente vai estar desequilibrada. E toda a cadeia, toda a teia alimentar, todos os organismos que vêm necessitando dos nutrientes dessa fotossíntese vão sofrer com essa degradação. Né? Com isso, você tem perda de biodiversidade, vários organismos não conseguem sobreviver nesse ambiente alterado e até a extinção de muitas espécies. E aí, a sustentabilidade desse ecossistema natural que a gente mencionou na aula 1, ela vai se reduzir drasticamente. Um outro problema muito significativo nos ambientes é o que a gente chama de bioacumulação ou magnificação trófica. O que isso significa? O nome bioacumulação é mais intuitivo, né? É o acúmulo de substâncias não biodegradáveis, ou seja, que não são quebradas, né, por nenhum organismo, por nenhuma célula, por nenhum decompositor, nem pelas enzimas presentes nos outros organismos. Então, como essas substâncias não são degradadas, não são fragmentadas, elas se acumulam dentro das células dos seres vivos e causam malefícios, né, à saúde desses organismos. Tem vários exemplos, né, aqui nessa pirâmide a gente observa um inseticida que é o DDT, que ficou muito famoso nas décadas passadas, famoso negativamente, né? Porque ele se acumula ainda drasticamente dentro dos organismos, né? Ele é colocado nas plantações, ele é pulverizado nas plantações, vai chegar no solo e na água através de processos de lixiviação, chega na água e na água ele é absorvido pelas células do fitoplâncton, passa para o zooplâncton, para os peixes, para as aves. E no topo de cadeia, que aqui é o exemplo, é uma águia, a concentração dessa substância tóxica pode ficar altíssima. Né? E isso gera a mortalidade, a má formação dos ovos desses organismos. Então a gente teve a mortalidade de várias aves sendo observado aí nas últimas décadas. Tanto é que o seu uso foi proibido em muitos países. No entanto, não é só o DDT, né? Tem vários outros agrotóxicos que são usados ainda hoje e que também têm esse potencial de se bioacumular dentro dos seres vivos, inclusive do ser humano, que podendo causar várias doenças, principalmente acometendo o sistema nervoso central, né? Doenças que vão degradando as células nervosas e causando então problemas neurológicos, certo? E aí nós chegamos ao último slide aqui dessa aula, que eu acho muito importante porque a gente está tratando de ecossistemas, a gente está falando de problemas associados com a atividade humanas, e aí a gente precisa de entender qual o nosso papel nisso tudo, né? Durante as nossas aulas, a gente sempre reforçou a responsabilidade individual de cada um de nós. Sejam vocês alunos e nós também, professores e demais adultos, né? Então, todos nós precisamos nos responsabilizar por essas situações de degradação ambiental.
E aí, qual que seria essa responsabilidade? Se a gente pensar num todo, na biosfera, a responsabilidade fica muito pesada e até muito dissociada da nossa vida. Então é muito mais fácil a gente pensar no nosso microambiente. O que eu poderia fazer no meu microambiente para melhorar a qualidade ambiental? E aí, a gente citou várias situações ao longo das aulas, mas a gente pode pontuar algumas, né? Fazendo escolhas, quais delas, né? Fazendo escolhas mais conscientes na hora de consumir, seja consumir produtos alimentícios ou não alimentícios, né? Roupas, calçados, utensílios domésticos, tecnológicos, etc. Escolhendo aqueles produtos que interferem ou que causam menos danos ao ambiente, ou cuja empresa ela tem uma visão mais ambientalmente correta de logística reversa, ou seja, de ter uma responsabilidade sobre os resíduos gerados para aquele produto que ela vende, né? E, é esse consumo consciente que cabe a cada um de nós, né? Tanto da quantidade de produtos que são consumidos por nós, quanto pela qualidade ambiental deles, né? Aqui eu trouxe um exemplo mais palpável, mais real, de uma agricultura orgânica. Então, onde a gente tem aqui ó, o consórcio com algumas leguminosas, né, por exemplo, para facilitar a nutrição desse solo de forma natural, sem adubação química artificial. Então, o que acontece? Se a gente consome produtos de origem orgânica, a gente evita aí a descarga de agrotóxicos no ambiente, no solo e na água. Então, assim, sempre que possível, né, fazer essas escolhas que vão melhorar a qualidade aí do ambiente onde a gente vive. Uma outra situação que me veio aqui agora também é tentar consumir produtos de origem da região, né, da sua região próxima de você, para evitar o transporte, né, por avião ou por caminhões desses produtos de outros estados ou até de outros países. Então, se um produto similar é vendido aí na sua região, a gente precisa de dar prioridade para esse produto, porque você aí evita o desperdício de combustível fóssil, né, diesel, gasolina, para transportar esses produtos. E assim como essas alternativas mais ambientalmente corretas, existem inúmeras outras e que a gente vai abordando aí durante as nossas aulas, tá bom? Então, alunos, é isso. Nós chegamos ao fim da nossa segunda aula de revisão, né, de ecologia. Espero que vocês tenham aproveitado. E aí a gente vai se adaptando a esse processo, né, de aulas não presenciais. Hoje, por exemplo, eu melhorei aqui na minha câmera com uma luz de fundo para o meu rosto ficar mais visível, né? A gente vai se adaptando com o tempo, com o intuito de melhorar, de otimizar aí a qualidade desse ensino, tá? Eu ainda tenho algumas situações, né? Os meus filhos estão brincando lá fora, então às vezes dá para ouvir esses sons, mas faz parte, tá? Então fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.